Contexto Geral entrevista o deputado estadual pelo Democratas do Ceará, João Jaime. Eu sou João Jaime, deputado estadual pelo 4º mandato. Meu partido é o Democratas. Eu comecei minha vida política ainda muito novo como vereador no município de Acaraú. Fui presidente da Câmara do município de Acaraú e lá tive a oportunidade de fazer o projeto de preservação da Praia de Jericoacoara, hoje escolhida uma das 10 mais belas do Brasil. Fui também 8 anos chefe de gabinete do governador Tasso Gereissati. E nesses 8 anos trabalhando com o Tasso Gereissati, aprendi muito a fazer política de uma forma diferente, de uma forma onde a prioridade é o ser humano, a prioridade é a população. Tudo que se fazia no governo Tasso Gereissati, se pensava em primeiro lugar que retorno isso teria para a sociedade e muito menos os prédios bonitos, as obras grandes, as obras faraônicas. Sempre era dado enfoque a essa questão. E eu, como deputado, já pela 4ª vez, reeleito agora, tenho pautado a minha atuação na Assembleia exatamente em cima desses princípios. Eu acho que o político ele tem que olhar para a população. Nós somos funcionários do povo, nós somos eleitos pelo povo e somos seus funcionários. Então, é nossa função, é função de um governador, de um presidente, de um deputado, de um vereador, trabalhar e fazer leis e fazer obras para melhorar a vida das pessoas. Nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e o poder judiciário. O poder mais aberto, o poder que a população mais tem acesso, é o poder legislativo. São os vereadores, são os deputados federais, senadores. E hoje, com as televisões, hoje com a abertura para que todas as nossas atividades estejam à luz daqueles que querem acompanhar, então torna esse poder o poder mais aberto, o poder mais vigiado. E isso é importante para a democracia. Se você for analisar, o poder executivo é muito mais difícil das pessoas tomarem conhecimento do que o poder executivo está fazendo. Só se tem notícia quando há um escândalo ou quando há uma coisa muito grave. Já o legislativo, não. O legislativo, todas as nossas atividades, sejam elas no plenário, no dia a dia, sejam elas nas comissões, elas são abertas, são televisadas, são transmitidas através das rádios e a população toma muito conhecimento. Apesar de que isso não impedir que haja corrupção. Nós estamos vivendo num momento no Brasil muito delicado, um momento onde parece que a corrupção é generalizada. Esse escândalo aí da Petrobras está fazendo com que a população se decepcione cada vez mais com os políticos. Só que não é bem assim. A gente vê ainda muita gente boa, muito político honesto, muito político que quer fazer pela população. Eu me lembro de um tempo não muito longe que não era dessa forma que as coisas aconteciam. Corrupção sempre houve, desde que o Brasil foi descoberto, que é a corrupção. A diferença é que a corrupção era punida e hoje a corrupção ela é generalizada. Você pega um órgão como a Petrobras, uma empresa como a Petrobras, que é uma empresa a mais importante do Brasil, que era orgulho de todos nós brasileiros, vê ela dilapidada por ladrões, por quadrilhas que se apoderaram da empresa e, em nome de se manter no poder, do Partido dos Trabalhadores se manter no poder, foi montado um sistema de corrupção para desviar dinheiro para o Partido dos Trabalhadores e para os partidos aliados, para que dão sustentação a ele no Congresso e se perpetuar no poder. Nós estamos vivendo num momento da democracia brasileira de muita dificuldade, porque nós agora estamos muito confiantes que o Judiciário vá fazer essa limpa nos corruptos. Não quer dizer também
que todas as pessoas que são do Partido dos Trabalhadores são corruptos, mas foi o governo do PT que implantou esse sistema de governo. Já no mensalão isso já existia, e não só na Petrobras, mas nós temos conhecimento também que no sistema elétrico, que nós estamos passando também por grandes dificuldades, a qualquer hora nós podemos ter um apagão, existe um sistema de corrupção muito grande. Ou o Brasil agora é passado a limpo, como foi a Itália no começo dos anos 90, ou então nós iremos entrar numa espiral de negativa e o Brasil vai entrar numa recessão e num descrédito cada vez mais da população, que pode chegar até uma ditadura, que é a única coisa que nós não queremos. Eu acho que, meu modo de ver, minha formação política, eu acho que nós podemos resolver todas essas coisas que estão erradas, todas essas corrupções, esses roubos, essas quadrilhas, através do fortalecimento do poder judiciário e das instituições brasileiras. A gente pode solucionar e pôr na cadeia aqueles que fizeram isso e os que têm realmente uma boa intenção para com o país, para governar o país, que sejam colocados nos cargos importantes e o Brasil possa retomar o seu crescimento e possa retomar a sua credibilidade internacional, que hoje está muito abalada. O Brasil já passou por um teste muito importante e um teste perigoso, que foi na juventude da redemocratização. Nós passamos por um problema de que o Brasil se viu pela primeira vez numa situação de um processo de impeachment sobre um presidente que foi, na época, o Fernando Collor. Naquela época existia um temor muito grande que poderia, aquela situação, ter uma reversão e voltar à revolução. A revolução ainda estava muito na memória das pessoas, muito na memória dos militares, e ali, naquele momento, quem viveu viu que as coisas balançaram um pouco. Mas as instituições foram mais fortes, a democracia prevaleceu, e todo o processo de impeachment do presidente Collor, do ex-presidente Collor, foi realizado dentro da maior democracia possível. Inclusive, o Brasil foi elogiado internacionalmente por ter conseguido superar aquele momento de grande dificuldade, onde você tinha o povo na rua, onde você tinha uma grande insatisfação popular, aliado a casos de corrupção muito menores do que os que estão acontecendo agora. Para você trazer essa situação para o presente, eu diria que a corrupção hoje é centenas de vezes maior do que a que levou o presidente Collor ao impeachment. O risco de haver um retrocesso em termos democráticos, no caso de começar um processo de impeachment, hoje é muito menor do que naquele tempo, porque a memória da Revolução já está muito longe, as pessoas já se acostumaram com a democracia. A nossa democracia, se ainda não está amadurecida, mas ela já passou da sua adolescência. Então, eu não vejo assim, com um risco, nem médio, nem grande, de ter um retrocesso e a gente passar por um processo de ditadura novamente. Porém, o que precisa e o que a gente está vendo é que cada vez mais o cerco está se fechando. Você já chegou às empresas, tem empreiteiros como nunca na história do Brasil aconteceu, que estão presos. As pessoas que instrumentalizavam a corrupção, que era o doleiro e os que levavam dinheiro, já estão denunciando os mais altos, que denunciaram os diretores da Petrobras, que denunciaram os donos das empreiteiras, que estão presos, e que tudo isso é difícil se imaginar que não tinha um chefe. É difícil imaginar que toda essa corrupção, que era destinado dinheiro para o Partido dos Trabalhadores, para a campanha da presidente Dilma, como já foi dito em 2014, que a parte do dinheiro que era de propina, uma parte era dito, bote na conta do Partido dos Trabalhadores, outra parte você bota nessa conta na Suíça, outra parte você me entrega em dinheiro. Então, é difícil se imaginar e entrar na cabeça de qualquer pessoa que isso não tinha um chefe maior. Quem era que comandava isso? Quem era que queria que a presidente fosse eleita? Quem era que comandava todo esse processo? Então,
está funilando e tudo indica que esse processo irá chegar nos cabeças. E chegando nos cabeças, aí poderá haver uma situação de impeachment. O impeachment ele tem uma parte legal, ele tem alguns pré-requisitos que precisam existir para que possa se iniciar o processo, mas, além de tudo, e o principal, eu até diria, precisa que tenha um apoio popular. Se não houver o apoio das ruas, se não houver o apoio popular, é difícil, mesmo tendo as condições legais, mesmo se provando todas essas corrupções e que essas corrupções partiram de uma ordem superior, que no caso seria a presidente Dilma ou o ex-presidente Lula, mesmo assim, se não tiver o apoio popular, o apoio político que eles têm hoje, que é muito forte, uma base aliada muito forte, poderá fazer com que esse impeachment não vá para frente. Mas eu diria que nós estamos na iminência de que isso aconteça, que isso venha à tona, porque a justiça está muito forte. Nos outros processos a gente via furos dentro da justiça. Aparecia um ministro, aparecia um desembargador que dava um liminar, que soltava. Hoje eles não estão encontrando nenhuma brecha. A justiça parece que está fazendo seu papel impecável. Nós temos um juiz de primeira linha, um juiz honesto que está fazendo tão bem feito essa investigação e com tanta isenção que não deixa margem para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Tribunal de Justiça possam amenizar a situação dos corruptos que estão presos. Olha, os danos são muitos. Em primeiro lugar, eu diria que, além de toda essa corrupção que está levando a imagem do Brasil à ruína, todo investidor internacional, ele tem duas formas de investir num país. Ou ele investe num país porque acredita que aquele país vai se desenvolver e o dinheiro que ele vai colocar através de um investimento fixo, de uma indústria ou de qualquer negócio que seja, vai dar retorno a ele porque aquele país tem credibilidade, tem um governo sério, ou então ele vai aplicar no mercado financeiro porque o juro é alto, mesmo ele sabendo que o risco é grande, mas o juro é tão atrativo que vale a pena ele destinar uma parte do recurso dele para aplicar ali, mesmo tendo risco, que é o que está acontecendo hoje. Nós estamos perdendo todo investimento definitivo. Quem estava pensando em investir aqui em refinaria não está mais, quem estava pensando em montar uma indústria automobilística já desistiu, quem estava pensando em botar aqui uma filial da sua empresa e aqui várias empresas europeias e americanas já desistiram de investir aqui no Brasil, estão fazendo o quê? Indo para o mercado financeiro, por isso que aumenta o juro. O juro hoje vai já bater, está em 12,25, vai já para 13, 14, porque o Brasil, para se financiar com a falta de credibilidade, ele precisa aumentar o juro para que o capital especulativo internacional venha aqui, nem que seja por um mês, 2 meses, mas salvar aquela situação de imediato. Então, é um conjunto, eu diria que é um conjunto, não é uma coisa isolada só. Além das políticas erradas que a presidente Dilma fez nos 4 anos. Ela só fez coisas erradas, populistas. Não há nenhum país no mundo que tenha se desenvolvido sem produção. Nós temos uma política hoje que se premia quem não produz. Quem produz é penalizado. Se você produz, você tem uma alta taxa de imposto. Quem não produz, tem Bolsa Família, tem Bolsa Estiagem, tem Bolsa... Tem vários tipos de auxílio e programas que premiam aqueles que não trabalham. Eu sou a favor dos programas sociais, mas dos programas sociais não para perpetuar a pobreza, como são os programas do PT. O PT comemora a cada ano que aumenta a quantidade de pessoas que estão sendo assistidas pelos programas sociais, quando devia comemorar a saída daquelas pessoas que, num primeiro momento, precisaram do programa social e depois conseguiram
estudar, conseguiram sair e hoje são independentes. O que a gente vê já são filhos do Bolsa Família e daqui a pouco nós teremos netos do Bolsa Família. Essa dependência, ela de uma certa forma não, diretamente beneficia o PT, porque as pessoas acham que não há nada além do que aquele dinheiro que recebe do Bolsa Família. Então, se você tem, quando a balança, você tem mais gente produzindo do que se beneficiando, o país vai para frente, como foi na era Lula. Quando chegou na crise, agora na Dilma, que você já chega no momento em que o que você arrecada é menos do que você tem que dar, distribuir para quem não está trabalhando, quem está trabalhando não dá mais para pagar quem não está trabalhando. Aí acontece o que está acontecendo, que é esse caos econômico que nós não sabemos aonde vai dar, se esse ministro, que é um ministro que tem uma formação muito boa, mas se politicamente esse governo do PT vai deixar ele fazer aquilo que tem que ser feito. Toda vida que você tem inflação alta, quem sofre mais é quem é menos desprotegido. Quem é menos desprotegido? O assalariado. O Brasil, na década de 90, com o Plano Real, que foi a verdadeira ascensão da classe C e D, onde você chegava no começo do mês, você tinha um salário mínimo que valia, vamos dar um exemplo hoje, R$100, quando você ia receber o salário, uma inflação de 40%, ele só valia R$60. Então, nada mais para corroer o poder aquisitivo do que a inflação. Nós já temos aí uma inflação há 4 anos acima de 6%. Então, você tem um ano só com inflação acima de 6%, não afeta tanto. Mas anos seguidos de inflações altas, isso afeta o poder aquisitivo da população. Esse ano, nós temos aí já uma previsão de mais de 7% de inflação, nós temos uma previsão de aumento da energia de mais de 40%, aumento aumento da gasolina, dos combustíveis, nós temos aí, nós estamos na iminência de um apagão e as empresas, por conta desse risco de apagão, não estão investindo. Se elas não estão investindo, elas não estão gerando emprego e muitas delas já estão demitindo. Quem é que é demitido? É o trabalhador. Esse é o que mais vai sofrer. Quem mais vai ganhar? Os banqueiros, porque você aumenta a taxa de juros, aumenta o spread. O banqueiro, o que é que o banco ganha? O banco ganha um percentual sobre a diferença do dinheiro que ele toma emprestado e do que ele empresta. Então, quanto mais caro tiver o juro, maior será esse spread, maior será o lucro do banco. Então, o que é que nós estamos aí marchando? Para um país voltar a ser um país pouco produtivo. Nós já somos um país, que foi um dos grandes erros desses governos do PT, foi transformar o Brasil num país de exportador de matéria-prima. O que é que nós exportamos aqui? É minério de ferro, soja, tudo isso que poderia ser processado aqui. Em vez de exportar o minério de ferro, nós poderíamos exportar as pelotas de ferro, podíamos exportar aço inoxidável, poderíamos exportar bobinas de aço para a indústria automobilística, como também a soja. Para onde vai essa soja? O Brasil se orgulha de ser fica variando com os Estados Unidos ali, primeiro e segundo lugar, e é um orgulho do brasileiro. Mas aquela soja que a gente exporta vai gerar emprego lá na Rússia, porque ela vai ser transformada em ração, em criação de porcos, em criação de animais. Vai para a Europa para o mesmo fim. Então, a Europa é muito mais cômodo e muito mais economicamente viável para esses países importar a nossa matéria-prima e industrializá-la, porque o valor agregado está na industrialização. Então, por que é que nós não pegamos a nossa soja e não já exportamos a ração? E a nossa indústria foi penalizada. A indústria, ano passado, caiu 3,6%. Então, outra coisa também, que o nosso emprego, o governo do PT se gaba que a taxa de desemprego nunca foi tão pequena. Mas aí uma distorção muito grande na forma de medir emprego. Qualquer pessoa sabe, se eu for aqui dizer
que ninguém tem o que reclamar porque nós estamos no pleno emprego, as pessoas vão dizer, o deputado está mentindo, porque eu não estou empregado, meu irmão não está empregado, eu conheço várias pessoas que não estão empregadas. Como é que é medida essa taxa de desemprego? Se a pessoa procura o Cine, uma vez ela é colocada como desempregada. Se ela procurar novamente, ela vai como desempregada. Se ela não procurar mais, considera como empregado. E se nunca procurar, considera como empregado. Então, é uma forma distorcida e enganosa de aferir o desemprego. Porque eu, como deputado, a gente recebe muitos pedidos e isso em modo geral, o que a gente vê é as famílias com os filhos. Antes diziam assim, estude, seu pai não teve a oportunidade de estudar, mas estude que você vai ter uma vida melhor. E o que a gente está vendo é que a moçada está estudando, os jovens estão estudando e estão terminando seus estudos e não estão conseguindo emprego. Estão estudando mais porque diz, não, agora precisa estudar mais, não basta só se formar. Estão estudando mais e não estão conseguindo emprego. E nós temos aí um governo que engana a população dizendo que que o Brasil vive numa era de pleno emprego. Olha, se você for ver através da história, a população, o povo de todos os países, de todas as democracias e até das não democracias, as revoluções aconteceram quando a barriga estava vazia, quando as pessoas estavam passando por dificuldade. Isso foi na época das ditaduras, foi assim na Revolução Francesa, que teve aquele episódio de o que é que o povo tem? O povo está passando fome, por que é que não dão brioche para a população? Quer dizer, um desconhecimento total de quem estava dominando o poder do que a população estava passando, que realmente estava passando era fome. Daí veio a Revolução Francesa. Nas democracias não são muito diferentes. Se você for ver agora na Europa, quando veio a crise econômica, tinha governos de esquerda, tinha governos de direita. O que é que o povo fez? Os países onde a direita estava no poder, na outra eleição ganhou a esquerda. Quem estava à esquerda no poder, na outra eleição ganhou a direita. E aqui eu dou dois exemplos. A França tinha um governo de direita, ganhou um governo socialista. A Espanha tinha um governo socialista, ganhou um governo de direita. Então, a população, ela age assim, se eu estou bem, se eu estou empregado, se os meus filhos estão estudando, eu estou podendo manter meu padrão de vida, eu vou manter esse governo. E agora isso está se acabando. Nós estamos vendo que não dá mais para tanto populismo, não dá mais para esticar o elástico já chegou no ponto máximo, esticar mais o elástico ele vai quebrar. Então essa dita popularidade é muito em cima desse misticismo que se criou por conta do Bolsa Família, de tantas famílias que saíram da zona de pobreza, quando isso, grande parte disso aí, foi por conta da estabilização da moeda e outra pela situação mundial de facilidade. Os governos passaram a arrecadar mais, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de se modernizar, de ter feito uma grande reforma política, de ter feito uma grande reforma tributária para tornar um imposto mais justo, porque hoje é o país que mais injustamente cobra os seus impostos. Quem é que paga imposto hoje no Brasil? Quem é assalariado, quem está em folha. O leão morde a folha. O leão não morde quem ganha de outra forma. Mas se você for funcionário público, se você for funcionário de uma empresa que tem um salário, que a empresa declare aquele salário que você ganha, o leão está lá tirando a parte dele. Então, é um sistema tributário injusto. E com toda essa força que o presidente Lula teve, com toda essa popularidade, era para ele ter feito essas duas reformas e a reforma também que é importante, a reforma do Código Penal, do Código Civil, que são códigos que remontam mais de 60 anos, ultrapassados, que muita coisa aconteceu de lá para cá, que nem previsão nesses códigos penais, esse Código Penal e Civil existe. Então, o Brasil não aproveitou a oportunidade de
dessa facilidade da grande maioria que o governo tinha para se modernizar. Talvez não fosse o objetivo do presidente Lula, nem da presidente Dilma, fazer isso, porque o objetivo desse partido, a meu modo de ver, é se manter no poder. Se manter no poder a qualquer custo. Se manter no poder, mesmo que tenha que condenar uma população do Nordeste a viver de esmola, a viver de Bolsa Família, a viver na dependência. E são as pessoas mais carentes que estão dando sustentação a esse governo. Hoje, o mito Lula, se você, a classe média mais esclarecida, seja no Nordeste, ou seja no Sudeste, ou em qualquer região do Brasil, já não o tem mais como aquela pessoa, aquele homem que veio para salvar, que tinha boa intenção. Você tem escândalos aí com ele já muito graves. Falam horrores do filho do Lula. Eu não sei se é verdade, mas a gente vê nas redes sociais, a gente vê em blogs notícias de que o filho dele está milionário. Ele agora mesmo ganhou um apartamento no Guarujá, que depois que descobriram, está dizendo que é da esposa, que vai devolver. Ele vive em jatinhos de empresas, dessas mesmas empresas que estão sendo acusadas do Petrolão, fazendo lobby nos países da África. O que é que o governo dele fez? Quando ele era presidente, ele pegou o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, para investir no Brasil, foi investir em países ditatoriais, países como a Líbia, países como Cuba, que lá não tem lei de licitação, lá não tem fiscalização. Então, o banco empresta o dinheiro lá, ele diz quem é a construtora que vai fazer a obra e agora hoje vive nesses jatinhos das construtoras, cobrando essas contas de um para outro, e o Brasil e o BNDES vai ficar com esse prejuízo. E quem é o BNDES? É o povo do Brasil. Então, na hora que começa a cair a máscara, que eu acho que está começando, isso associado à situação difícil do Brasil, que está passando agora, a situação econômica, as pessoas vão começar a perceber que foram e estão sendo enganadas. Em primeiro lugar, eu acho que os clientes dos programas sociais, grande parte deles votaram na presidente Dilma, isso já é uma grande base. E a outra parte que deu a vitória a ela, foi a parte que foi enganada, que hoje se sente enganada. O que houve no Brasil nessa eleição, e daí a revolta de muitos, e eu noto uma politização maior da população depois dessas eleições, é que o que ela pregava está fazendo exatamente o contrário. O que ela acusava os seus adversários, o que ela acusou a Marina Silva, o Aécio Neves, que iriam fazer se ganhar essa eleição, é o que ela está fazendo. Ela disse que não ia aumentar o juro, está aumentando. Ela disse que não ia aumentar o preço da gasolina, aumentou. Ela disse que não ia mexer nas leis trabalhistas, mexeu. Ela disse que tudo isso quem ia fazer era se ganhasse, era o Aécio Neves. Então, eu acho que até na lei eleitoral, na reforma eleitoral, da lei eleitoral, deveria ter uma responsabilidade de cumprimento de promessas que sejam feitas na campanha. Você não pode dizer que vai fazer uma coisa já sabendo que vai fazer outra. Você não pode enganar a população com um programa eleitoral bem feito e um marqueteiro que ganha milhões para estudar, pesquisar o pensamento das pessoas, a forma de como as pessoas estão pensando, com o objetivo de ganhar simplesmente aquela eleição. E depois de passar da eleição, faz exatamente o que dizia que os adversários iam fazer, porque o correto era esse mesmo, não tem nada de errado, tinha que ser feito um grande ajuste que está sendo feito, mas o grave nisso é a enganação. Hoje eu converso com pessoas que disseram, eu estou decepcionado, votei na Dilma porque achava que o Aécio corria um risco para o Brasil na mão do Aécio poderia derivar para um caminho que eu não queria, e eu estou vendo que a Dilma está fazendo exatamente aquilo que o Aécio Neves pregava. Então, eu acho que isso é muito sério, muito grave, e isso também que sirva de exemplo para as pessoas que não se escolham os seus candidatos só por aquele momento ali do programa eleitoral.
Eu sou deputado, fui eleito deputado para 4 anos. Eu sempre tenho dito que eu quero que os meus eleitores me acompanhem. Eu divulgo meu trabalho, o que eu faço, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na própria TV Assembleia, as pessoas querem acompanhar. Então, uma parte da culpa disso é do eleitor, que ele esquece durante os 4 anos da política, não querem participar, só fazem criticar e dizer todo político é ladrão, e deixam para escolher em quem vão votar naqueles 45 dias onde você é induzido por um marqueteiro e ali ganha eleição quem tem o melhor marqueteiro, ganha eleição quem mente mais, ganha eleição quem consegue entender o que é que as pessoas querem ouvir e não o que pode ser feito num governo. Então, o Brasil caiu muito depois dessa enganação que são os programas eleitorais. O eleitor, o cidadão, deveria acompanhar, se ele acompanhasse no dia a dia, com certeza ele saberia escolher melhor seus candidatos. Eu acho que a reforma política ela só sai se tiver uma pressão muito grande popular, né? O PT tenta passar para a população que precisa ter um plebiscito antes para que se defina qual é o sistema de governo, a favor prega o financiamento público de campanha como a salvação do sistema eleitoral. Eu sou contra e eu não consigo imaginar, vamos dizer, o que é o câncer do sistema político. São 2 coisas. Uma é o Caixa 2. O Caixa 2, ele é um crime, é como você não pode ir além numa legislação dizer que é proibido assassinato da cadeia. Então, se você assassina e ninguém te pega, você não vai para a cadeia. Então, a mesma coisa é o Caixa 2. O Caixa 2, se não houver uma fiscalização muito grande para detectar esse Caixa 2, pode ter financiamento público de campanha, pode ter de empresa, pode não ter, que não vai resolver. E o que vai acontecer é o seguinte, financiamento público de campanha, você vai tirar mais dinheiro da educação, da saúde, da assistência social para jogar dentro da política. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o sistema partidário do Brasil é vergonhoso. Nós estamos com 36 partidos, 28 partidos representados no Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tem 46 deputados, tem 22 partidos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É quase 2,2%, 2,2 deputados por cada partido. É humanamente impossível você ter uma democracia onde criar partido é brincadeira. Você vê através da imprensa, agora todo mundo, e a própria imprensa, aí eu critico a imprensa, em colocar como uma coisa normal, o Kassab, que já é dono do PSD, vai criar um novo partido que é o PL, e vai ficar com 2 partidos. É assim, isso é colocado e os jornais publicam isso, as revistas publicam isso, como se fosse a coisa mais natural do mundo ser dono de partido, como se partido fosse mercadoria, quando partido é ideologia. Não tem necessidade de uma democracia desenvolvida do que mais do que 6 partidos. Com 6 partidos, você contempla todas as ideologias e todas as subideologias. E você tem muito mais facilidade de negociar com esses partidos, de dialogar com esses partidos, do que você ter um Congresso com 28 partidos sendo representados. E também esse negócio, uma negociata de vender tempo de televisão, de fundir partidos para ter mais recursos do fundo partidário. Eu sou a favor do que está na Constituição. O que é que a Constituição brasileira diz? Que os deputados e senadores são representantes do povo e que deve ter uma proporcionalidade. Então, nada mais justo do que você ter, vamos dizer aqui, trazendo aqui para a Assembleia do Ceará. Se são 46 vagas na Assembleia, os 46 mais votados seriam eleitos, para que você não tenha distorção
como você tinha aí, como o Tiririca, lá em São Paulo, elegeu mais 5. Quer dizer, quem votou no Tiririca não sabia que votando nele estava elegendo mais 5 que ele nem queria que fosse eleito. Então, essa é uma distorção de voto de legenda que a população não entende bem direito, e você tem na Assembleia Legislativa deputados que não foram eleitos, candidatos que não foram eleitos com 40 mil votos que não foram eleitos, e você tem deputado com 23 mil votos que foi eleito. Então, a população não consegue entender isso. Não seria mais justo se os 46 mais votados fossem eleitos, assim como os 22 federais, assim como o Congresso Nacional, porque aí você realmente teria representado nas assembleias, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, a vontade do povo, porque nem sempre a vontade do povo é o que está lá, porque na época do Enéas, 2 deputados foram cassados porque ele vendeu as vagas no partido. Ele sabia que ele ia tirar muito voto, e teve um deputado que foi eleito com 36 votos para deputado federal. E a vaga, na época, foi vendida, se eu não me engano, por R$1 milhão. Descobriram isso, a Polícia Federal descobriu, e esse deputado foi cassado. Então, essas distorções e outras distorções também precisam ser retiradas nessa reforma política. E não tento fazer uma reforma política para perpetuar o Partido dos Trabalhadores no poder. É isso que o PT quer. O PT quer uma reforma política para se perpetuar no poder, principalmente agora que ele está perdendo força. Em primeiro lugar, o Ceará, do ponto de vista de infraestrutura de recursos hídricos, é o estado mais bem preparado do Brasil. Nós estamos aqui no semiárido, e o estado do Ceará é o único estado do Nordeste, do semiárido, que 95% do seu território está no semiárido. Se você pegar qualquer outro estado do Nordeste, você vai encontrar uma parte do território que não está inserido no semiárido, portanto, não sofre tanto como o estado do Ceará. O Ceará, se você tirar uma pequena parte do litoral e as serras úmidas do maciço do Baturité, uma parte da Chapada do Araripe, outra parte da Serra Grande, da Ibiapaba, o resto tudo é semiárido. Então, há uma dificuldade muito grande de água. Isso fez com que, no primeiro governo Tasso Gereissati, ele criasse a Secretaria de Recursos Hídricos e fizesse um grande planejamento de como armazenar água. Se aqui cai pouca água, então vamos armazená-la. E dentro desse projeto foi pensado o Castanhão. E o Castanhão é associado hoje ao Oroz, que já existia, foi construído 2 vezes, em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek, uma vez arrombou e ele reconstruiu. Esses 2 açudes hoje representam um acúmulo de água de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de metros cúbicos de água, que garantem o abastecimento de água de uma parte do estado do Ceará, que é o Vale do Jaguaribe, a região metropolitana de Fortaleza e o complexo portuário do Pecém. Ano passado, o consumo de água desse sistema, Castanhão, Oroz, foi da ordem de 800 milhões. Então, se você tem 2 bilhões e 500 milhões armazenado, você teria, no mínimo, mais 2 anos com garantia de abastecimento. Só que aí tem um problema. E o outro lado do estado do Ceará? E o lado oeste do estado do Ceará? Vale do Curu, a região dos Inhamuns, essa está totalmente desprotegida, não tem um grande reservatório e não tem, e os açudes que foram construídos já se exauriram. Eu fui o presidente da Comissão da Seca no ano de 2013, infelizmente não foi renovado em 2014, mas eu já ali fazia advertência, e repito agora, precisa que o governo comece a fazer uma campanha de economizar água. Nós vivemos num estado onde água é um bem raro, mas a população não tem essa consciência.
Onde você anda, você vê pessoas lavando o carro, lavando calçada, lavando a rua está suja, o asfalto está sujo, mangueira, com água tratada. Porque a água tratada ela além de ser mais cara, quando você trata a água tem um descarte, ela não é totalmente aproveitada. Então, por que a população age assim? Porque a população não foi advertida desse bem tão caro a nós cearenses, ao mundo todo, mas a nós que vivemos no semiárido, ele é muito mais difícil. E o governo Cid fez com que isso era como se não existisse a seca. Era fazer de conta que não está tudo bem, não tem invasão. E isso foi agravando, as medidas não foram tomadas como deveriam ser tomadas. Eu diria que o Camilo recebeu uma herança maldita na questão dos recursos hídricos do governo Cid. Crateús não tem mais água. O açude General Sampaio, que é um açude de quase 400 milhões de metros cúbicos, está com 8 milhões, 2,6%. O Pentecoste, que é outro grande açude, está com 1% da sua capacidade. Então, onde é que vai se tirar água? Ou você vai ter que deslocar algumas populações para onde tem água, ou você vai ter que trazer água do Castanhão para essa região que dá 400 quilômetros, ou do Parnaíba, no Piauí, para Crateús, ou para Tauá, Parambu, Santa Quitéria, que são municípios que já estão colapsados no sistema de abastecimento d'água. Tudo isso não poderia ser totalmente evitado, porque nós não podemos culpar um governante porque não choveu. Realmente, são 4 anos de pouca chuva. Isso os governos não têm culpa, mas têm culpa porque não se prepararam. Eu tenho dito sempre que se eu fosse o prefeito ou governador, eu abandonaria todas as obras e fui um grande crítico do aquário, onde está se gastando 500 milhões, eu abandonaria todas as obras, menos as de educação e saúde, e iria destinar os recursos dessas obras para socorrer a população do interior. Porque o que nós estamos já vivendo hoje, e vai se agravar muito mais, é uma situação de alta calamidade. O bem essencial para que possa ter vida, que é a água, acabou. Em muitas localidades já acabou. E em outras, a previsão do próprio governo é que até o fim de fevereiro, fim de março, isso vai terminar. Eu fiz uma proposta essa semana na Assembleia Legislativa de criar novamente a Comissão da Seca. Não para fazer crítica ao governo, mas para contribuir. Eu acho que o Poder Legislativo do Ceará não pode ficar à margem dessa discussão do problema da seca. Nós temos aí muitas sugestões, nós temos 46 deputados que representam todos esses municípios, essas populações que estão aflitas com o problema da seca e que poderão contribuir com ideias e que poderão contribuir com sugestões para que o governo possa minorar o sofrimento dessas populações. Nós já perdemos grande parte do nosso rebanho, tanto o nosso rebanho bovino como o caprino, a ovino-caprinocultura tem sofrido muito, a bovinocultura. Eu fiquei sabendo agora que os perímetros irrigados de Tabuleiro de Russas e do Apodi, que é quem ainda produzia forragem e ração para fornecer essas outras regiões que não estão em condição, vão ter que suspender, porque o abastecimento d'água, pela Constituição, a prioridade é o homem, é o ser humano, e está correto. Então, isso já vai suspender. As empresas de produtoras de melão, como a Formosa, em Capuí, já está migrando para o Piauí. A Del Monte, que é uma empresa, a maior produtora de banana do mundo, também está deixando o estado do Ceará. Então, é uma situação muito difícil, que vai deixar muitas sequelas e que teve uma má administração nos governos passados. Nós temos uma esperança, o governador Camilo precisa que a gente dê uma oportunidade para que ele mostre como é que ele vai fazer. Não adianta a gente criticar antecipadamente, mas, a meu modo de ver, ele já deu um grande exemplo, que foi ter cortado as verbas do carnaval para destiná-las à seca. Não quer dizer que isso
que seja muito dinheiro, que vai resolver o problema. Mas é uma sinalização governamental de que as coisas agora são diferentes. Não é como a seca não vai ser tratada como no governo anterior, que era como se não existisse. Os prefeitos, que são festeiros, que gostam de pedir dinheiro e, ao mesmo tempo, gastar dinheiro e fazer festa, vão dizer, a coisa mudou, o governador está sinalizando de que a gente não pode mais fazer essas festas quando nossa população está precisando de um carro-pipa, está precisando de um poço profundo. Então, vamos esperar, eu acho que a gente cria daqui ainda esse mês a Comissão da Seca e vamos ajudar. Eu acho que está na hora da gente esquecer partido, esquecer a oposição, situação e todos os cearenses se juntarem, se unirem, porque nós temos no mínimo um ano pela frente de muita dificuldade. A oposição nessa legislatura ela está bem mais forte. Nós, teoricamente, somos 15 deputados de oposição. Eu me insiro nesses 15 como deputado de oposição. Fui oposição ao governo anterior, sou oposição nesse governo, mas tenho dito que tenho feito uma oposição criticando aquilo que eu acho que está errado, tentando primeiro, antes de criticar, dialogar para que seja corrigido. E quando não é corrigido, eu faço a minha crítica. Mas eu prefiro muito mais elogiar uma atitude, como eu falei agora há pouco tempo, de suspender o dinheiro do carnaval para investir na seca, do que fazer uma crítica de que se está gastando 500 milhões para construir um aquário que não vai servir de nada à população do estado do Ceará, só para uma vaidade pessoal de um governante que achou que iria botar o nome na história porque construiu um aquário e isso destina 500 milhões do dinheiro que poderia ser para construir açude, construir adutoras e construir poço profundo. Mas eu não me furtarei em fazer esse papel que eu sempre fiz. Primeiro, dialogar, mostrar o que eu acho que está errado. E se o governo não aceitar, ir à tribuna, fazer a crítica, denunciar o que está errado, isso aí é o meu papel. Eu fui eleito, a população, 52.311 eleitores que votaram em mim porque eu era um deputado que fiz uma campanha de oposição. Eu fui oposição ao governo que ganhou. A população do Ceará me colocou na oposição. Então, meu papel é fazer oposição, mas uma oposição honesta, uma oposição sem estar ferindo, ou sem baixar o nível, ou sem fazer críticas às pessoas, mas fazer crítica às ações de governo. Para mim não é surpresa, não foi surpresa, porque essa questão da refinaria eu acompanho há muito tempo e eu sempre tive o cuidado de ler o plano de investimento da Petrobras. De 4 em 4 anos, a Petrobras faz um plano de investimento para os próximos 4 anos. Foi assim em 2006, 2010, foi assim no ano passado. E toda vez que ela, pelo menos essas 3 últimas vezes, nunca esteve no plano de investimento da Petrobras, nem um centavo para obras de refinaria no estado do Ceará. Nunca teve. Então, o que é que existia? O governo federal, o presidente Lula primeiro, depois a Dilma, quando chegava na época de eleição, era pressionado e como o governo federal é majoritário na Petrobras, ele pressionava o presidente da Petrobras para que fizesse algum gesto de que a refinaria iria sair. Como era esse gesto? Contratava uma consultoria para fazer um plano de viabilidade econômica da refinaria do estado do Ceará. Então, isso era comemorado. Aí os deputados da base, o governador, agora vai, porque o plano de viabilidade já foi contratado e tal. E nada de obra. Depois, um plano de viabilidade técnica. Depois, dinheiro para fazer um estudo sobre as fundações. Então, nada disso era efetivamente para construir. E por uma razão muito simples. Tanto a refinaria do Ceará como a refinaria do Maranhão, a concepção delas era para processar o petróleo do pré-sal. Então, se a Petrobras não tem recurso nem para
perfurar os poços que tem que perfurar no pré-sal, como é que ela já ia construir 2 refinarias para refinar um petróleo que ainda não existia? E como é que ela ia começar 2 refinarias, uma de 500 mil barris, outra de 300 mil barris, quando ela ainda nem tinha terminado a de Pernambuco e a do Rio de Janeiro? Então, não dava para acreditar. Quem lia os balanços, quem lia os planos de investimento, sabia que isso era uma enganação. Eu não fiz, não foi 1, nem 2, nem 3, eu fiz dezenas de pronunciamentos na Assembleia denunciando isso. Só que aí, como é que vinha o governo? É pessimista, torce contra o Ceará, não quer o desenvolvimento, essa oposição não está torcendo que não venha a refinaria. Não era torcendo, era porque eu via que a gente estava sendo enganado. O presidente Lula, em 2010, faltando uma semana para deixar o governo, veio aqui, esse vídeo está rolando aí no WhatsApp, veio aqui lançar a pedra fundamental de uma obra que nem projeto tinha, que nem previsão na Petrobras tinha de como seria construído e de que valor teria. Só como uma jogada política. Dessa vez o Ceará ganhou a refinaria e esse vídeo está rolando aí. Então, eu via nisso uma enganação. E não acredito, já me fizeram essa pergunta, eu não acredito que o governador não soubesse. Porque se ele não sabia que isso era uma enganação, pior. Porque essa história que virou moda no Brasil, depois que o Lula disse eu não sabia, todo mundo quando tem um problema diz eu não sabia, fui enganado. Não é que não foi enganado, eu não acredito que um governante que assina contrato, que está vendo, que não sabe, que está sendo enrolado. Mas era beneficiado, porque a cada notícia, no sentido de que a refinaria ia sair, aumentava a autoestima do cearense, o cearense se iludia e o cearense devolvia isso em voto para os seus candidatos, em voto para o Lula, em voto para Dilma. Então isso favorecia. Agora, e vim dizer que não sabia, aí se realmente não sabia, é um grande sinal de incompetência, porque todo governante, seja ele de um Estado, de uma nação ou de uma empresa, que diz que não sabia o que estava acontecendo na sua empresa, no seu Estado, no seu município, é de uma incompetência sem tamanho, porque é a obrigação dele tomar conhecimento. Então, para mim foi a constatação daquilo que eu sempre disse. E acho que talvez agora se torne até mais fácil de construir uma refinaria se a Petrobras sair do meio, que a iniciativa privada tome conta, como foi a siderúrgica. Nós estamos aí com a construção de siderúrgica. Enquanto o governo estava prometendo a siderúrgica, governo fazer, nunca saiu. Na hora que isso foi feito, um arranjo que juntou empresas privadas, coreanas, com brasileiras, com fundos internacionais, está aí a siderúrgica em construção. Então, agora caberá a nós, políticos, ao governador, à Assembleia Legislativa, trabalhar em conjunto para pensar numa solução para que a gente tire a Petrobras do meio, porque ela não tem recurso para fazer. A Petrobras está pré-falimentar, se não forem tomadas medidas urgentíssimas. A Petrobras pode acontecer com ela o que aconteceu com a OGX. Tem até aí uma piada que não era piada, mas hoje virou piada, é que o EIC dizia que a OGX era tão importante que um dia suas ações iriam valer o mesmo tanto que a Petrobras. Isso está chegando, mas ao contrário, né? Antes era uma previsão dele, jogada dele, se gabando, mas hoje virou piada, porque está caindo tanta ação da Petrobras, pode ser que as duas se juntem, mas não no teto, no piso, né? Então, tirando a Petrobras do meio, pode ser que a gente consiga, o governo do Estado, com os empresários, pensando, possam conseguir um arranjo que a iniciativa privada possa fazer uma refinaria. Outra coisa, uma refinaria aqui no estado do Ceará, 300 mil barris, aí no mundo tem outras construídas, faz com 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. A daqui era 20 bilhões de dólares, a previsão. Então, isso aí está o roubo. A Petrobras deu uma baixa, quando ela finalizou os 2 projetos, ela deu baixa no seu balanço de 2 bilhões e 700 de prejuízo que ela teve com a refinaria do Ceará e do Maranhão. O que é isso?
foram as consultorias que foram pagas, essas mesmas consultorias que estão sendo investigadas aí pela Operação Lava Jato, o presidente pressionava e os ladrões diziam assim, vamos contratar aqui uma consultoria para não fazer nada, para enrolar, e a gente pega esse dinheiro, já é mais um dinheiro para a gente botar no caixa aí da corrupção. Então, era uma enganação. Nunca teve efetivamente o interesse da Petrobras como empresa de fazer uma refinaria aqui no estado do Ceará, e muitos políticos se beneficiaram desse estelionato eleitoral, dessa enganação que o povo do Ceará se submeteu. Espero que o povo do Ceará tenha aprendido a lição com essa. Eu só quero agradecer essa oportunidade que a TV União me dá e dizer que esse ano, para o Brasil, mas especialmente para nós cearenses, será um ano de muita dificuldade, um ano de arroxo, um ano de aumento das tarifas públicas que foram represadas para que o PT ganhasse as eleições. Nós vamos pagar uma conta alta agora pela eleição da Dilma e, em especial, o estado do Ceará, além de tudo isso, a grande seca que vai ter. Nós tivemos uma seca, a mais famosa seca do estado do Ceará foi a seca do 15, há 100 anos atrás. Nós teremos uma seca do 15 novamente. Eu não sei se, do ponto de vista hídrico, se ela se equivale, mas se você comparar a população que existia no estado do Ceará em 1915 para a que existe hoje, a gravidade é muito maior do que há 100 anos atrás. Nós temos muito mais gente para alimentar, nós temos muito mais gente para beber água e tomar banho, fazer suas necessidades, muito mais indústrias que geram emprego, que precisam também serem abastecidas com água, e nós precisamos, o apelo que eu faço aqui é o que o governo do estado já devia estar fazendo. Vamos economizar água, vamos dar o valor que esse bem tanto nos é caro, que é a água. Economize água, toda a população, a gente economiza água até lavando as mãos, passa sabão, fecha a torneira, abre a torneira, enxágua. Esse mínimo detalhe a gente vai estar ajudando ao Ceará ultrapassar esse momento de muita dificuldade. Muito obrigado e até breve. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Vá firme nos seus propósitos. Contexto Geral entrevistou o deputado estadual pelo Democratas do Ceará, João Jaime.